Pessoal, dando continuidade aos conceitos fundamentais da genética, nesse slide nós vamos falar sobre as diferenças entre os indivíduos homozigóticos e os heterozigóticos. Mas antes de nós falarmos dessas diferenças, o que é um zigoto? O zigoto, na verdade, é uma célula formada pela fertilização ou fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Tudo bem? Essa célula inicial chamada célula ovo ou zigoto, ela passará por divisões mitóticas sucessivas até formar o indivíduo propriamente dito. Certo? Indivíduo homozigótico é aquele indivíduo em que apresenta genes com a mesma forma alélica por uma determinada característica. Por exemplo, vamos observar aqui essa figura, né, onde nós temos aqui um par de cromossomos homólogos, logo, um cromossomo vindo do pai e um cromossomo proveniente da mãe, em que os genes que eles apresentam, tá, para a mesma característica é o mesmo. Vamos supor que esse gene seja responsável pelo crescimento. Tudo bem? Se nós observarmos tanto o gene A, presente no cromossomo de origem paterna, vamos imaginar dessa forma, como o gene A, né, presente no cromossomo de origem materna, ambos apresentam a mesma forma alélica, ou seja, o gene é a forma alélica é azão, tanto para um cromossomo, como também nós podemos observar no outro cromossomo. Então, azão de um lado, azão do outro. Tudo bem? Então, esse indivíduo, para essa determinada característica, ele é homozigoto ou homozigótico, ou certo? Gene que apresenta a mesma forma alélica. Da mesma forma, nós podemos observar nesse terceiro par de cromossomos aqui, tá? Em que nós temos o gene A, né, fazendo parte da composição desse cromossomo, e no outro cromossomo nós temos o mesmo gene A, né, fazendo parte da composição do outro cromossomo. Notem que são cromossomos homólogos, cromossomos que portam genes responsáveis pelas mesmas características, tá? E que mesmas características. E que nesse caso aqui apresentam a mesma forma alélica. Então eu tenho o gene A com a forma alélica azinho, e no outro o gene A também com a forma alélica azinho. Tudo bem? O indivíduo heterozigoto é exatamente o contrário. Hétero não significa diferente. Se hétero significa diferente, não é que os genes são diferentes. Os genes para aquela característica continuarão sendo os mesmos. Tá? Um gene proveniente do pai, um gene proveniente da mãe. Em cromossomos, né, aqui diferentes. Porque cada pessoa recebeu um cromossomo de uma determinada origem, paterna e materna. Só que a forma alélica aqui do gene A é azão e a forma alélica aqui do gene A é azinho. Então, notem que por mais que os genes sejam os mesmos, a forma alélica de cada gene é diferente. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma, nós conseguimos constituir indivíduos homozigóticos e indivíduos heterozigóticos. Pessoal, ao falarmos de genótipo, estamos falando a respeito da constituição ou composição genética do indivíduo em relação a uma ou mais características que estão sendo analisadas. Por exemplo, se nós pegarmos essa imagem, né, onde nós temos 3 pares de cromossomos homólogos, né, e vamos supor que esses 3 pares de cromossomos homólogos estejam fazendo parte de um mesmo indivíduo, nesse exemplo específico, tá? Vamos imaginar então que nós temos aqui então um lote cromossômico materno e um lote cromossômico paterno. Nós vamos observar que nós temos aqui formas alélicas que podem ser iguais ou formas alélicas que podem ser diferentes associadas. Tudo bem? Então nós temos, por exemplo, uma forma alélica azão combinada com uma outra forma alélica azão que em conjunto, tá, fazem parte de um mesmo gene que vai ser responsável por uma certa característica. Então aquela característica, para ser expressa, ela vai depender dessa formação, dessa combinação alélica. Então a constituição genética, essa composição genética azão-azão, que seria a combinação dessas formas alélicas do gene, é o que nós chamamos de genótipo. Da mesma forma, quando nós observamos desão-desinho, essa combinação de formas alélicas diferentes de um mesmo gene por uma certa característica constitui o genótipo do indivíduo. Então, nós podemos falar que, a grosso modo, tá, esse indivíduo possui
Tá? Vamos imaginar que para 4 características, tá? O genótipo, a constituição genotípica ou genótipo azão, azão, Dzão, Dzinho, Fzão, Fzinho, Casão, Casão. Se eu estiver levando em consideração 4 características. Agora, se eu estiver considerando apenas uma única característica de cada vez, basta eu analisar a constituição genotípica isoladamente. Então, azão, azão é o genótipo ou a composição genética do indivíduo para uma determinada característica, isoladamente. E nesse caso específico, faria parte o quê? Do gene A. Quando se fala em caráter dominante ou característica dominante ou recessiva, está se levando em consideração as formas alélicas combinadas que esse gene apresenta. Ou seja, estamos falando do seu genótipo. Então, na verdade, nós temos que considerar como as formas alélicas elas podem se expressar. E elas se expressam de forma diferenciada dependendo de cada condição. Se nós observarmos aqui 3 pares de cromossomos homólogos, nós vamos ver que nós temos 3 formas, né, genotípicas diferentes. E cada forma genotípica com a sua combinação alélica. Então nós temos um genótipo azão-azão com as formas alélicas azão-azão, um genótipo azão-azinho com as formas alélicas azão e azinho, e um genótipo azinho-azinho com as formas alélicas azinho-azinho. Tá? Note que cada uma vai expressar uma determinada característica. Tudo bem, pessoal? Quando nós temos uma forma alélica que impede a manifestação ou a diminuição da expressão da outra forma alélica diferente a dele, nós falamos que esse caráter, ou essa forma alélica, ela é dominante sobre a outra. E aquela que que não consegue se expressar de maneira adequada, que não consegue se manifestar, aquela que de um certo ponto até um certo ponto é inibida pela outra forma alélica, ela é chamada de recessiva. Então notem o seguinte, que para uma forma alélica dominante, para uma determinada característica se expressar, basta haver a presença apenas de uma única forma alélica, inibindo ou impedindo a manifestação adequada da outra forma alélica diferente, para que aquela característica, aquele caráter, seja considerado como dominante. Note que a característica recessiva, o caráter recessivo, só vai se manifestar quando não houver uma forma alélica impedindo, tá, a sua manifestação. Então, se nós observarmos aqui, para esse genótipo aqui, pessoal, nós temos uma forma alélica azão e uma outra forma alélica azão. Nós não temos formas alélicas diferentes aqui ao ponto de uma forma alélica impedir a manifestação da outra forma alélica. Portanto, o caráter é dominante. Tudo bem? Nessa outra forma, né, observada agora, nesse segundo par de cromossomos homólogos, nós temos uma forma alélica do gene e uma outra forma alélica do gene localizada no outro cromossomo. Note que uma forma alélica, como é diferente da outra, vai exercer, tá, um efeito de impedir a manifestação da forma alélica chamada de recessiva. Tá? Por que recessiva? Porque ela não se expressa, ou se ela se expressa em menor quantidade. Tudo bem? Uma proteína, por exemplo. Ou a proteína deixa de ser produzida por essa forma alélica, ou se ela for produzida, ela vai ser produzida em quantidade inferior. E uma terceira situação aqui, né, em que nós podemos observar, né, no terceiro par, formas alélicas iguais, porém não havendo uma forma alélica que exerça um efeito de dominância sobre outra, tá? Ela se manifesta em dose dupla, exerce um caráter recessivo. Note, pessoal, que em geral, tá? O caráter recessivo ele é manifestado por letras minúsculas e o caráter dominante é representado por letras maiúsculas. Então, se eu tenho uma letra maiúscula, tá, naquele genótipo, significa dizer que já está exercendo o efeito a impedir a manifestação do caráter da forma alélica recessiva representada pela letra minúscula. Tudo bem? Agora que nós compreendemos a definição de genótipo, que na verdade seria a composição genética do indivíduo, ou seja, a combinação de formas alélicas de um gene que vão expressar uma determinada característica, né, que estão constituindo uma determinada característica,
O fenótipo, na verdade, é a expressão desse genótipo. Ou seja, é aquilo que o genótipo, é aquilo que essa combinação de formas alélicas estão querendo dizer. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, observa comigo então nessa figura. Nós temos 3 flores, tá? 2 dessas flores apresentam a mesma coloração em relação às suas pétalas, ou seja, as suas pétalas apresentam uma cor roxa, uma cor violácea, enquanto uma flor apresenta a pétala branca. Se nós observarmos, tá, a composição genética ou genótipo dessas flores que apresentam essas características fenotípicas, tá, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver, olha só para a primeira flor. A primeira flor apresenta uma combinação de formas alélicas azão-azão para o gene A, que expressa o fenótipo cor roxa para as pétalas. Tá? Da mesma forma, nós temos na terceira flor a constituição genética azão-azinho, ou seja, o genótipo azão-azinho. Tá? Então, são formas alélicas diferentes que, combinadas, estão determinando essa característica fenotípica. Também cor roxa para as pétalas. Por que cor roxa para as pétalas também? Lembra que eu falei da questão de dominância. Né? Nós temos uma forma alélica dominante que vai exercer um efeito sobre a forma alélica recessiva. A forma alélica recessiva, portanto, ela só vai se manifestar em dose dupla, quando não tiver nenhuma forma alélica exercendo um efeito dominante sobre ela. Tudo bem? Por isso que o indivíduo aqui, nesse caso específico, essa flor, está apresentando o fenótipo, coloração branca para a cor das suas pétalas. Porque não existe nenhuma forma alélica dominante, tá, que possa impedir a manifestação da cor branca. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aqui 3 genótipos, azão-azão, que vai expressar o fenótipo roxo. O genótipo azão-azinho, que também vai expressar o fenótipo roxo, porque existe uma forma alélica dominante que está exercendo um efeito de inibição, né, sobre a forma alélica recessiva. E nós temos a forma alélica recessiva que só vai se expressar quando estiver em dose dupla. E, nesse caso, vai se manifestar o quê? O fenótipo para a cor branca. Só que existem casos em que o meio ambiente pode estar em interação com esse genótipo e também modificar esse fenótipo. No caso específico, daquelas pessoas, por exemplo, que nasceram com cabelos escuros, tá? Cor preta, por exemplo. Tudo bem? Essas pessoas que nasceram com cabelo com a coloração preta, ou seja, com o fenótipo preto, eles herdaram, tá, dos seus pais formas alélicas que se combinaram e que deram um genótipo responsável, né, por aquele fenótipo. Então, nós temos um fenótipo, tá, que está sendo expresso por aquele genótipo. O que acontece, pessoal? Só que essa pessoa, digamos que ela vá até o salão de beleza e resolva pintar o seu cabelo, tá, por uma coloração mais clara, loiro, por exemplo. Nesse caso específico, o genótipo continua da mesma forma, porque foram herdados dos pais. Essa composição não é alterada, você herdou. Só que o meio ambiente, nesse caso específico, né, ele interagiu com esse genótipo de maneira a fazer com que esse fenótipo pudesse ser alterado. Ou seja, o meio interferiu nessa característica, né, que era expressa pelo genótipo. Se o genótipo era específico para a cor preta, e o meio ambiente, no caso específico, né, o salão de beleza, o ambiente naquele caso, fez com que você pintasse o seu cabelo, o fenótipo foi alterado, por mais que o genótipo condicionasse ainda a coloração preta. Tanto que com o tempo, esse cabelo que está com uma coloração mais clara, ele vai ficando cada vez mais o quê? Escuro, até voltar à tonalidade normal, a tonalidade que era expressa pelo genótipo. Tudo bem, pessoal? Dessa forma, então, nós terminamos as nossas aulas sobre os conceitos fundamentais de genética. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouquinho, tá? E espero revê-los em breve para a nossa próxima videoaula. Muito obrigado, pessoal. Valeu!